aumentar aqui essa luz. Nada Inverteu. mais significativo do que a marca da sua empresa, né? Que bom encontro, né? É um É, encontro. é verdade. Foi Cara, pensado com essa ideia. eu adoro a marca da tua empresa. Quando você coloca aquela canequinha lá, sabe, aquela canequinha com a marca Encontro, pô, cara, Aham. muito bacana. Tem tudo a ver. Eu gosto muito da proposta. Lembrar Tudo bem, que a Alberto? Seja bem-vindo. lembrar que teve uma fase de transição da Encontro que a Astro que cuidou, né? Que E a bom. história, a tua Sempre com história e da muito Jordana prazer, né? marcou pra Mais uma caramba. pessoa entrou aqui, eu acho que é Renata. É Renata, Não porque é, tá, é, é Renata. Seja bem-vinda, boa noite, tudo bem? O pessoal tá Renata chegando Lafayette. devagar aí, Lafayette, né? Pô, Léo, é um prazer, cara. O pessoal tá chegando, mas antes de mais nada, um É, prazer bater esse papo com você, porque vai ser uma experiência para mim. Esses encontros aqui, olha aí a palavra de novo, né, Léo? Mais uma pessoa entrou aqui. Eu, uhum. essas lives, Alberto é de nosso amigo Empreteco lá de Macapá, líder do Empretec. bacana, cara. Grande consultor, grande consultor. Então, essa live aqui sobre inteligência espiritual, Léo, já tem um conjunto aqui na neurocomunicação, já é a sexta, e a ideia realmente é a gente tocar num assunto que é muito pouco falado nas empresas, né? Muito pouco falado nas organizações. Então, já passou por aqui um capelão, já passou por aqui um físico quântico, já passou por aqui a Cláudia Pantoja, não sei se você lembra, né? Pessoa com nível de espiritualidade assim elevadíssima, né? Que uma luz muito intensa. E agora Uhum. a gente tem um prazer aqui de ter você também, que surgiu esse convite de uma conversa, não foi? Semana retrasada. E aí você me iluminou com as suas palavras. Com as suas palavras, eu falei, Léo, as pessoas precisam ouvir isso, né? Eu digo assim, pô, Uhum. eu acho que é a tecnologia que está nas nossas mãos, muitas vezes eu não sei se acontece com você, mas a gente tem tantas conversas interessantes fora do vídeo, tantas É. conversas produtivas, tantas conversas engrandecedoras. E aí, que bom que parece que quando a gente chega no vídeo a gente trava um pouco, e aí às vezes quer ser técnico, às vezes quer ser não sei o quê. Então, Acho que é poxa, eu não vou me acertar, preocupar né? com isso aqui. É, Eu não vou me preocupar com isso, viu, Léo, aqui, por favor, tá? É um momento certo, realmente que eu vou beber aí da fonte, vou aprender, tá? perfeito. Com você, porque eu sei que eu queria até que você pudesse, inclusive, na tua apresentação agora, falar um pouquinho dessa tua jornada espiritual, né? Como é que o Léo congrega, onde é que o Léo, né, atua, onde é que é esse Aham. campo de congregação, por favor? Bom, essa inteligência que agora, há alguns anos já a ciência vem trazendo como reconhecendo, né, através da física quântica e também da neurociência e especialmente também das habilidades humanas desenvolvidas, que é aquela americana fala, né, Dona, né, Zoa, Dana Zohar. e Dana Zohar, ela traz para esse contexto do homem espiritual, que é o homem, quando eu digo homem, o ser humano, alguém que tem uma capacidade gigante, muito maior, muito mais abrangente de abraçar o outro e de olhar para o mundo todo, e não para si, mas para o contexto. Em tese é isso. Então, essa caminhada, eu acho que todo mundo, ou a maioria das pessoas, tem esse interesse, tem muita limitação, né? Então, quando você fala assim, poxa, tem papos que a gente bate fora da internet ou fora de uma apresentação que são muito ricos. As pessoas necessitam disso, você percebe uma necessidade, tanto é que você vê nas famílias, você olha nas casas, você olha nas empresas a tristeza, pessoas com todo o recurso patrimonial, né? E sem reação para a vida, sem coragem de produzir, e isso vai virando um ciclo, uma espiral
descendente em que a pessoa se perde num poço. Então, isso tem sido muito necessário. Eu tenho essa experiência, ela começou bem religiosa, né, porque eu nasci em um contexto evangélico, depois eu me descolei disso em função de várias crises pessoais, da vida e da busca, né, pelo autoconhecimento, né, eu olhava para fora, mas fora não respondia às minhas questões, e ao mesmo tempo eu via alguns paradoxos, né, de uma declaração de amor um comportamento de desamor, então eu tenho que me afastar disso, né? E aí quando eu entendi qual era a proposta efetiva do homem espiritual, né, diretamente trazida pelo Pai, que é assim que eu considero, aí eu comecei então vamos conversar, né? E você pode conversar direto. E isso começou porque me chamou a atenção duas coisas, pode parecer até bem tolo, mas eu vi quando eu fui ler Isaías e vi quando ele profetizou a vinda do Messias. Eu falei, cara, não pode, esse cara é 700 anos antes, como é que perfeitamente, ao ponto do Messias ler o pergaminho, que dizia que ele leria o pergaminho, já na vida de Cristo, no momento em que ele interage com o povo. Eu fiquei espantado com aquilo. Olha que engraçado, né? Eu nasci num contexto evangélico. E outra coisa foi a manifestação, né, do espiritual em mim, na minha vida, na minha mente, no meu coração. E aí eu tenho uma experiência para contar que ela é bem objetiva, e isso ajuda as pessoas a entenderem que, embora isso seja difícil, na experimentação, é extremamente possível e é real. Então, esse é um ponto importante. E essa foi a minha caminhada. E aí não dá, depois que você conhece essa possibilidade de acesso, você se sente na obrigação de entregar, né? Mas nem todo mundo quer receber, né? Afinal de contas, você tem que respeitar, né? E esse entregar tem que ser com muito amor, com muito respeito, respeitando a história do outro, o momento do outro. E funciona. Não funciona o legalismo da coisa, né? Acho que é por isso que as pessoas nem querem muito saber. A gente estava comentando a respeito da dificuldade, né? Você gosta daquela pergunta, por que não se fala muito em consciência espiritual? Por que ninguém fala de inteligência espiritual, né? Por que a gente não ouve esse assunto, já que nós temos aí uma grande escritora, logo depois do trabalho do Daniel Goleman, que inaugura não, na verdade a inteligência emocional já vinha sendo trabalhado há um bom tempo, que o Daniel Goleman fez, né, foi dar um salto aí com um trabalho aí sintetizado, e, enfim, marcou ali, mas isso já vinha sendo comentado. Aí vem a Dana, faz um trabalho também, uma física quântica, uma mulher, enfim, também uma doutora, e fala o seguinte, olha, não adianta só você também só ter o conhecimento e ter a inteligência emocional. Quer dizer, você tem os recursos do saber, da informação, por um outro lado também você tem ali uma inteligência emocional onde você tem a resiliência, onde você tem a assertividade, onde você começa a falar das suas verdades, mas ela diz que isso não é suficiente para lidar com o homem moderno, com esse homem contemporâneo, ou com um homem, não precisa nem ser um homem moderno ou contemporâneo, com um homem em si. E que a espiritualidade, ela tem elementos que não são trabalhados nem pela inteligência emocional, nem pela inteligência cognitiva e nem pela inteligência física. Então, Mário Sérgio, quando eu fiz essa pergunta, quando eu comecei esse trabalho aqui, a pandemia me desestabilizou completamente. Então, ao olhar para mim e ver uma pessoa que tem uma ação cognitiva intensa, porque nós trabalhamos com conteúdo, nós somos professores, é a nossa natureza, então intensamente é parte do nosso cotidiano. Uma inteligência física, né? Eu sempre estou cuidando do corpo, atleta, alimentação e tudo mais, enfim, né? Uma inteligência emocional, porque eu preciso trabalhar com os meus mentorandos e com as pessoas que eu treino, as habilidades de respostas, seja numa comunicação ao falar em público, seja na liderança. Mas absolutamente nada disso foi suficiente para me manter equilibrado. Pelo contrário, né? Eu realmente estava perdendo o controle. E como eu tenho uma experiência aqui em casa da minha esposa, que ela é extremamente espiritualizada,
e eu vi que ela estava forte. Você vê, né? A gente enxergar a pessoa que está com a gente. Eu já admirava ela, mas nessa pandemia eu vi o quanto ela era forte. Eu falei, eu preciso disso, eu preciso voltar. E aí foi que eu comecei esse mergulho na espiritualidade. Essa pergunta que eu te faço, quer dizer, por que ninguém fala então de uma inteligência espiritual quando a gente... O jogo, é só você pegar a literatura, nós temos autores que têm livros que sustentam isso, indica que se eu trabalhar a inteligência espiritual, eu vou ser mais criativo, eu vou ser mais companheiro, eu vou ser mais autêntico, eu vou ser mais honesto. Por quê, Léo? Isso. Bom, eu acho que tem dois aspectos que são fundamentais. Primeiro, a parte científica, né, que a epistemologia do que é espiritual, digamos assim, não tá tão estabelecida, ou é mais recentemente estabelecida. As pessoas gostam muito daquilo que se pode provar, testar, né, trazer números. E o outro aspecto é porque remete ao religioso. E o religioso, a religiosidade, ela acaba por matar as relações. A gente sabe que existe muita manipulação, né, nesse meio, né, da religião, existem muitas contradições e inverdades, né? Lamentavelmente. E aí tem um texto que eu acho que está em Oséias, no livro de Oséias, na Bíblia, que diz assim: o meu povo sofre por falta de entendimento. Então, se você não entende daquilo, você não pode acessar. Daí a importância dessa conversa aqui, inclusive do trabalho, porque eu venho seguindo esse trabalho e ele é de uma elucidação maravilhosa, porque ela é simples, ela é conversada e ninguém fecha a questão, ninguém é dono da verdade, e ao mesmo tempo traz-se verdades muito contundentes, né? Muito boas de se considerar, de ouvir. Então, eu fiquei muito contente quando você me chamou. Então, acho que esses são dois motivos principais das pessoas falarem menos. Você vê que é uma cientista, né? Que agora resolveu lançar ou melhor, que consolidou, digamos assim, o assunto. E também o Daniel. O Daniel consolidou aquilo que já vinha sendo falado, mas ele foi lá e sistematizou e mostrou e trouxe um contexto, né, de habilidades dentro igual ela faz aqui, né? Ela traz 12 habilidades da espiritualidade, e isso acaba por ajudar, porque é uma cientista, então ajuda, né, as pessoas a se aproximarem. Agora, Mas Léo, tem um aspecto que eu queria te falar, que é assim, cara, como é que faz isso funcionar, já que eu não estou predisposto? Eu quero que funcione, mas, cara, eu não sei como é que faz. Então, depois a gente chega lá. Continue aí. olha, eu não sei se eu já vou adiantar, porque tu estás falando, e a nossa conversa, eu vou voltar na nossa conversa de 2 semanas atrás, e eu coloquei uma dificuldade para você. Eu tinha feito um estudo aqui, tinha feito planejamento, nós estamos em pleno processo de construir o nosso futuro, né? Construir nossos projetos, ir atrás, trabalhar o nosso planejamento estratégico, a gente faz o nosso planejamento, enfim, estava ali conversando com você, e eu coloquei uma dúvida para você, inerente a esta minha decisão, e por algum motivo você me trouxe uma palavra. Foi. Né? Necessariamente você não falou que era... Você me trouxe uma palavra. E quando você me trouxe uma palavra, opa! Aí, né, parece que inverteu, meu cérebro deu aquela invertida, parece que saiu de um campo que estava travado, foi para um outro campo mais aberto, e eu comecei a ver possibilidades. A possibilidade. Eu quero saber, assim, você, no teu trabalho, tu lanças mão dessa tua espiritualidade junto no teu atendimento, com o teu cliente? Como é que você faz isso? Se você faz isso, como é que você faz? Eu não sei se você fez comigo, porque você estava relaxado, e eu não sei também, eu estou com uma área, enfim, eu posso exercer isso, mas a gente exerce isso num processo de trabalho, tu exerce isso? Exerço. Inclusive também teve, né, uma construção com a sua dificuldade, com o medo da rejeição, medo de errar, etc, etc. Mas o passo que você dá, que é uma decisão,
é muito legal, porque você dá um passo no vazio, né? E aí você sente a mão embaixo calçando esse passo. Então, vou contar aqui, por exemplo, de ter parado vários trabalhos para poder conversar com a pessoa sobre algo que estava muito latente ali na vida dela, né? E pedi para conversar e ela aceitou e nós conversamos. E a pessoa chorou e eu chorei, choramos juntos, né? E ali terminamos, eu fiz uma oração e a gente continuou o trabalho. Já fui em alguns lugares em que eu acabei a palestra e a pessoa levantou a mão. Sabe aquela parte que você abre para pergunta? Uhum. A pessoa levantou a mão e falou assim: Você não vai falar nada de Deus hoje? Aí eu falei: Não, porque o assunto é esse. Ela: Pois é, mas eu soube que você vinha para a cidade e, eu achei que você ia falar de Deus, que você sempre fala de Deus. Por que hoje você não falou? Aí eu aproveitei, pedi licença e falei. Então, essa esse hábito, né, essa interação com Deus espiritual a partir da comunhão com Deus é uma proposta, né, centrada na Bíblia, mas que a revelação disso no mundo natural para mim é muito claro. Então a experiência ela traz isso. Aquela conversa que nós tivemos foi direcionada. É uma coisa que eu simplesmente escolho, né? Então eu tinha que falar com você naquele momento e entregar aquela mensagem naquele momento. Mas eu já tive momentos, uma vez eu estava em Volta Redonda, pra você ter uma ideia dessa coisa no trabalho. Eu estava em Volta Redonda. Olha como eu me lembro das coisas. Isso foi em 2009. E aí um cara chamado Francisco, por volta das 11h30 da manhã, ele fez uma pergunta a respeito de uma aplicação, de uma ferramenta financeira. E o cara é engenheiro, super experimentado e tal, a turma pesada, assim, uns 30 na turma. E o Francisco me faz uma pergunta maravilhosa. Sabe aquela pergunta que você gosta, mas ao mesmo tempo que você não sabe como, não tem a resposta? Cara, eu fiquei olhando assim, falei, cara, que difícil isso. E aí, de repente, a resposta veio à minha mente. Mas de uma maneira muito clara, tão clara, que eu falava para ele que iria copiar. Que eu tinha a convicção de que não era meu. Entreguei tudo que ele. Era uma pergunta técnica e a resposta era técnica. Mas, na verdade, a resposta pode até não ser surpreendente. Mas como eu me senti, né, habilitado, eu estava completamente desabilitado e disse assim, cara, muito boa pergunta. Infelizmente, eu vou ter que trazer em outro momento, vou pesquisar e tal. Cara, abriu minha mente, eu entreguei para esse cara que ele ficou copiando e ele ria daquilo que ele conseguiu resolver. O Fantástico. pessoal se despediu, que já era o final da turma, era o último dia da turma naquela semana. Abraços, tal, felicitações. À noite eu tenho outra turma. E eu queria entender, e queria copiar aquilo e não lembrava de jeito nenhum. Eu fiquei meio frustrado. De noite, um cara chamado, o nome dele era Carlos, engenheiro, final da aula da noite, quase 11 da noite, que era o final da aula, ele faz a mesma pergunta que o Francisco fez, com toda a paciência e construção do Francisco. Não sei se é porque era engenheiro, a mesma coisa. E eu pensei comigo assim, cara, se eu lembrasse do que eu falei de manhã, seria tão bom. Eu me senti confuso, né? Confuso. E novamente minha mente abriu e a resposta veio. E eu dei a resposta para esse cara. E ele também, ao mesmo tempo, copiava e se regozijava daquilo. E depois eu não lembrava mais de nada. E nos despedimos e fomos embora e ficou essa experiência, né? Então, a minha vida de educação, de instrução, de estudar para colaborar, as consultorias, ou entrar na vida das pessoas, você sabe disso, né? Às vezes a gente entra para fazer um trabalho, você sabe da família, do casamento, do filho, você sabe de coisas que estão abalando as estruturas das pessoas e que transcende completamente aquele aspecto patrimonial, né? Ele vem para o aspecto mesmo da pessoa. Então, eu costumo sempre dizer, pedir, né, para Deus me dar acesso à graça, porque ela já está garantida, né?
eu sigo exatamente o que a Bíblia diz, então a graça já está garantida. Ele diz assim, ó, quando tu for orar, não fica te valendo de vãs repetições, como fazem os outros que pensam que pelo muito falar eu vou escutar. Ele dizendo, né? Está escrito. Cara, quando tu for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com o teu pai, que sabe tudo em secreto, e ele vai te ouvir. E antes que a palavra chegue na tua boca, ele já sabe o que tu queres, ele já te entregou. Então, se a gente pegar o trabalho da Dana, né, da cientista Dana Zohar, tem uma hora que ela fala disso, que é a decisão. Como é que você vai fazer isso funcionar, cara? Você tem que ter a predisposição de ser para depois ser. Você tem que ser naturalmente para depois ser espiritual. Ser naturalmente é uma escolha para depois você ter a experiência espiritual, porque isso vai reverberar, isso vai detonar o ambiente, assim, no melhor sentido. É. Quando você A Dana, chega com... a Dana fala de uma situação relativa, e quando você está com o coeficiente da tua espiritualidade com QI, com QS alto, né? Porque nós temos o QI, né? Com QS alto, ela fala inclusive dessa paz no trabalho, do prazer do trabalhar, do prazer de você saber por que você está fazendo, o que você está fazendo. A impressão que muitas vezes a gente tem, na maioria das empresas que a gente entra, é que muita gente realmente, de verdade, trabalha por obrigação, né? Trabalha porque precisa, necessita. Vai lá, troca ainda a sua mão de obra, ainda só está trocando a mão de obra pelo seu salário, né? E a Dana fala, quando você está com a espiritualidade desenvolvida, Léo, até lavar a louça, cara. Você tem uma ideia? Até lavar a louça é gratidão, é a graça, é a gratidão, né? Você faz com prazer, né? Então, quer dizer, Léo, por isso que, de novo, eu volto à pergunta, né? E insisto, e por isso que eu trago essas lives, né? Por que que a gente não está trabalhando, né, essa espiritualidade, esse QS nas empresas? Ou a gente está trabalhando e a gente não está sabendo processar. Qual é a dificuldade, Léo? Quando você olha para a organização, quando você olha na empresa, qual é a dificuldade de levar isso, né, para os empresários, para os líderes? Olha, eu vou voltar nos dois pontos, né? A religião e a questão do desconhecimento, mas eu acho que quando a gente falava de uma outra coisa mais cedo, quando a gente conversou, que é o descontrole, né? É quando eu não tenho controle da coisa. Se eu não tenho controle disso que você está me dizendo, se não tem comprovação, cara, o cara duvida até do lucro dele se ele não tiver como achar razão naquele número. Quando eu apresento uma DRE numa empresa, às vezes o cara fala assim, cara, isso aí é mentira. Essa empresa não ganha só isso. Então, o cara tem uma expectativa de 20% e tem 3%. Aí você mostra lá, 3%. O cara ri. O cara ri de você. Ou seja, se aquilo que é matemático ele tem dificuldade de abraçar, ou por vergonha, ou por medo, né, várias questões aí que a gente sabe que as pessoas elas são tolhidas pelo medo, né, pela vergonha, né, lá no início, quando elas são cuidadas, lá no início da formação da sua personalidade, ela pode ganhar aí algumas feridas que vão atrapalhar o resto da vida, né? Você sabe disso. E o autoconhecimento é que vai dar a oportunidade dela cuidar disso. E aí ela se afasta de algumas coisas que são até muito boas. Então, eu diria assim, que quando a gente vai trabalhar a liderança nas empresas, é outra dificuldade, porque são coisas subjetivas e não objetivas. Então, você faz uma prevalência cerebral, quando você faz um perfil do empreendedor, aquele perfil que você trabalha, aquele legal, que tem várias inteligências, que eu andei olhando também no seu material, estou fuçando tudo lá. Então, essa riqueza, as pessoas duvidam. Por quê? Porque elas vão ser expostas. Então, o medo da exposição, a vergonha, muitas vezes tem medo de ser exposto e passar vergonha, aquela medo de não ter o controle, né? Que são medos básicos lá, né? E eu acho que esse é um ponto muito forte. E como a religião ela foi trazida o tempo todo como punitiva, ela não acaba não sendo bem-vinda. Ela
constrange as pessoas. Ninguém gosta de ser constrangido. O amor não é isso. O amor constrange quando ele é verdadeiro, mas ele constrange carinhosamente. A pessoa se quebra, né? A palavra branda aplaca o furor. Quando você ama, a outra pessoa se quebra e ela volta e quer te amar também. Então, esse é um novo paradigma extremamente desafiador para as pessoas, né? Fantástico, Léo. Você falou agora, eu eu fui no último capítulo do livro do Steve Covey, o Sete Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. Eu fui lá no último capítulo, a cada capítulo do livro, ele abre para os líderes fazerem perguntas. Né? E o Steve Covey fala dessas inteligências e tudo mais. E exatamente um líder de uma multinacional pergunta: Covey, isso daí não é muito fantasioso, muito bonito, tudo muito, né? A espiritualidade é algo transformador, te sustenta, você tem um diálogo metafísico, fora do físico, fora do comum. Mas isso não é muita teoria, não é muito, né, fantasia para a empresa. Realmente é possível. E você falando agora, explicando, não só falando, mas explicando, e fazendo essa relação com a razão, com os números, é fantástico, porque é exatamente isso, né? Muitas vezes o empresário ele está quebrando, falindo, ele está falindo no presente, o movimento dele do presente que vai estourar no futuro, ele não consegue ver, ele se afunda mais, ele não consegue sair, né? Mesmo às vezes com orientação, você está orientando, você está dizendo onde as coisas vão desembocar, mas ele insiste. Isso também não é uma característica, Léo, essa questão da espiritualidade, com esse homem moderno, com esse homem que hoje é autossuficiente, que tem o conhecimento na mão, ou que imagina ter o conhecimento na mão, né? Tem muita informação, né? Conhecimento já é um outro passo, né? Nós temos muita informação, conhecimento já é um outro estágio. Essa questão da autossuficiência que a gente tem, e aí eu falo até de mim mesmo, porque, volto a dizer, depois dessa pandemia, eu acredito que a minha autossuficiência foi esmagada, né? Ela foi pisada. E aí eu vi que realmente, quando você começa a ver que você não tem o controle, aquele controle que você falou, que você é um ser insignificante em tudo que acontece, você pode até ter ali o teu planejamento, né? Mas você não tem o controle. E você começa a perceber que a gente precisa realmente de algo muito maior, algo que está fora do nosso cérebro, fora do nosso cognitivo, né? Está fora desse nosso mentor. Como é que... Se você... Eu vou fazer aqui não sei se eu vou te colocar numa saia curta, tá? Tá. Posso? Pode. Se você fosse trabalhar, se uma empresa te convidasse para trabalhar inteligência espiritual com seus colaboradores, por onde é que o Léo começaria? Por onde é que o Léo ia conduzir esse trabalho? Essa daí não estava no script, viu, Léo? Se você não quiser responder... Não, é porque como a gente faz muito, né? Tem uma coisa no meu trabalho que tem gente que não gosta, da minha equipe. Tem gente que fala assim, Leonardo, vamos apresentar o resultado lá do fulano, dia tal. Eu falo, cara, eu acho que eu não vou poder ir. O cara diz, graças a Deus. Porque eu desestruturo o trabalho. Eu fico olhando para as pessoas e vou falar do que eu estou percebendo, né? Para depois chegar lá naqueles números e tal. Ou então começo pelos números, e depois, mas vou para as pessoas sempre. Então, eu costumo fazer sempre a identidade antes. Então, se você quer fazer um planejamento estratégico, eu vou começar com a identidade das pessoas. As metas, não sei, deu uma travadinha aí não, né? Não, tá tranquilo. Questão deu uma das travadinha, mas metas. Tá. Então, na sequência, estão identidade, sonhos, meta e planejamento, plano de ação. Aí na hora que ela vai... aí depois eu volto na meta e ligo com a meta da empresa, porque assim como ela tem a personalidade, a empresa vai criar agora a personalidade, vai declarar a personalidade dela, que já existe, mas ela vai declarar. Aí vai montar aquela declaração da minha visão, da minha missão, da minha personalidade.
Eu digo que não dá para juntar duas pessoas num projeto de médio e longo prazo se elas não têm personalidade. Você não cola numa pessoa que não tem personalidade. Então, começaria por aí. Aí, dentro dessa pesquisa de prevalência cerebral e de perfis e tal, você entra com aspectos também que remetem a essa a crença da pessoa, né? Quais os valores e até onde você pode levar. Evidentemente que tem grupos que você pode ser mais explícito, né? No que respeita ao espiritual, outros você tem que ser mais estratégico, discreto. Mas teve grupo já, cara, que pediu para entrar direto no assunto e ver o que poderia trazer para ajudar. Então, é muito interessante. Aí a gente entendeu o seguinte, que quando você decide, foi uma coisa até que eu escutei da tua palestra com o professor de física quântica, o Jordan, né? Uhum. E foi assim, cara, quando você acredita no que você está fazendo, parece que o ambiente ele muda, né? As pessoas convergem para aquilo. Então, há de se entender o seguinte, que todo trabalho ele eu chamo de consagrado a Deus. Então, eu faço a entrega do meu coração e da minha mente, né, para esta graça que já está estabelecida. Eu só preciso acessar. Então, quando eu vou, por exemplo, para cá, para trabalhar aqui com você, ainda há pouco eu li o seguinte, que era para me orientar, né? Eu abri isso aqui, ó, para poder dar uma lida, lembrar que quando vos conduzirem diante das sinagogas, os magistrados e autoridades, não se preocupe com os argumentos que você vai defender, o que você vai dizer, porque nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Então, essa convicção, essa predisposição de estar acessado a essa graça. Então, é isso que eu faço nos trabalhos. Então, acaba Entendi. Você falou, avançando. e você disse exatamente isso. Dificilmente você entra, e aí eu não sei se você vai concordar comigo, mas são poucas empresas que você entra e você diz, essa empresa, ela vive a sua missão, ela vive a sua visão, ela encarna os seus valores, ela internaliza os seus valores. Sempre, Infelizmente, é isso aí. ao longo da nossa história de empresas, missão, visão e valores, na grande maioria, é apenas um quadro, quando é um quadro na parede, né? Que muitas vezes é apenas palavras escritas. Então, Exatamente. esta falta de exercício que começa que o próprio líder e o empresário não dá valor, vamos ser sinceros. Né? E aí, a grande maioria não dá mesmo. não dá valor. É claro que quando a gente começa, e eu sei que você também é dessa linha, quando a gente começa a ligar e mostrar para ele que uma empresa que tem missão, visão e valores internalizado na mente dos seus colaboradores, eu tenho um tipo de equipe alinhada que caminha para o resultado, olhando cada um para si, olhando para os seus líderes, olhando para as pessoas, olhando para os exemplos, olhando para aqui, como elas constroem as relações. Isso. E talvez isso seja, eu quero te fazer essa pergunta, isso seja um fator que impede muitas vezes da gente trazer assuntos complexos como a inteligência espiritual para dentro da organização, é a própria condição da incoerência do que eu falo e do que eu faço. Do que eu, né? É por aí também, não? Quer dizer... Muito, muito por aí, porque o que você faz é que vai compor o ambiente. Eu costumo dizer que eu sempre repito isso, a liderança é inspiração e direção. A inspiração está na minha confiança em você. Está em eu ir olhar e ver o teu trabalho, e ver você para lá e para cá, e entender que você é um cara justo. Você não é um cara babão ou bonzinho, você é justo. Então, isso me inspira. Eu quero ser assim. Ser verdadeiro, você é generoso, você sabe punir. E a direção é a técnica, no sentido de planejamento, né? Dirigir o grupo, tem que ter os indicadores corretos,
para poder dirigir essas pessoas, a ferramenta, a metodologia para poder dirigir. Então, não basta ser inspirador, você tem que ter uma direção. Então, se eu tenho um discurso muito legal, isso acontece, mas é muito. Quem está escutando a gente aqui também, com certeza, já viu essa experiência. Hoje eu tive uma experiência dessa. Eu tive uma reunião hoje em que você ficou olhando assim, aí, cara, eu não vou falar, vai constranger, aí eu vou falar. Aí eu falei, posso fazer uma pergunta? Isso não tá no contrato. O cara não tá assim, não tá no contrato. Pode ler lá e tal. Aí o cara pega o contrato, não estava no contrato. Então, não vamos fazer. Tá claro? Beleza. Então, sabe aquela coisa de vai empurrando aí, vai indo aí que vai funcionar. Então, infelizmente, quando a gente voltando para a inteligência espiritual, isso é uma demanda de várias pessoas demandando coisas erradas. Aí é que está o problema. Como é que eu faço quando eu sou inteligente espiritualmente para lidar com uma massa contra mim espiritualmente? Porque esse é um aspecto que não foi colocado ainda nos trabalhos que eu vi. Inclusive o da Dana Zohar, quando ela fala sobre essa qualidade do ser humano, a minha pergunta é, como é que o cara faz para ser isso sem nunca ter experimentado isso? Ele foi a vida toda o contrário disso. Entendeu? Então, é nesse momento em que eu junto com Cristo. Porque aí, para as pessoas entenderem por que eu abraço Cristo, por que eu gosto da cruz. É porque eu creio nessa obra da cruz, que ela sim é transformadora. Aí, porque quando ele chegou, se você pegar lá em Lucas 3, aí como eu confio assim, eu vou trazendo a Bíblia, né? Pô, João nasceu antes. E João veio lá de Isabel, que era prima de Maria. O João veio na frente que ele ia anunciar Jesus. João estava no deserto pregando, parecia uma vara de pescar, uma roupa esvoaçante de couro de bicho, comia gafanhoto, mel, e pregava no deserto. Aí fala assim, ó, nesse momento havia havia um Herodes, né? E havia os tetrarcas, Lisânias, Filipe, Tibério, parece, eram 4, né? Tetrarcas. Aí mostra o Estado, aí mostra o clero, Anás e Caifás. A palavra, o espiritual, não veio para nenhum deles, nem para o clero estabelecido, institucionalizado, guardião da lei de Moisés, e nem para o Estado, não veio. Diz que e o Senhor entregou a sua palavra para João lá no deserto. Quem era o espiritual era João. Agora, João, quando vem para a cidade para falar, querem o que do João? A cabeça do rapaz. Porque ele vem falar assim, cara, tu tá traindo o teu irmão. Ei, tu tá pegando imposto demais, tá roubando. Ele tá falando a verdade. E que tal você chegar nas empresas e falar só as verdades? E que tal se hoje à noite, quando você for dormir, aparecer lá um ser espiritual e começar a dizer as tuas cacas? Tu vai aguentar? Talvez até aguente, né? Que é no particular, lá, só você e Deus. Mas se alguém te disser isso, né? Assim na cara, hoje, aqui nas mentorias, você está falando isso, eu costumo gastar, em média, 4 a 6 horas só trabalhando assertividade. Só trabalhando assertividade. Que vai ao encontro do que você está falando, desse tipo da verdade, da objetividade, da clareza. E é impressionante, cada vez que a gente vai estudando mais assertividade, vai colocando os elementos, situações, exercícios, botando o indivíduo para saber se ele é assertivo em determinado ponto ou não, se ele reage de maneira assertiva. Cada exercício que ele vai fazendo, ele vai percebendo, nossa, mas como eu fujo da assertividade, como eu sou defensivo, ou como eu sou agressivo. Porque você tem dois pontos aqui, polos, né? Uhum. 2 polos. Ou você foge, ou você cai para a defensividade, ou você cai para a agressividade. E tudo é muito sutil. Tudo é muito sutil no processo de comunicação. As respostas são muito sutis. Mas elas têm um impacto no retorno
do outro para anular uma pessoa, para anular um determinado tipo de situação que muitas vezes é vexatória, te pressiona, ou te coloca numa situação duvidosa, ou te coloca numa situação onde você tem que tomar uma decisão rápida e você não pode recuar. Enfim, a assertividade, essa verdade que você falou, ela está toda encarnada hoje no conceito da assertividade que vem da inteligência emocional. Que vem da inteligência emocional, ok, né? Ou seja, é aquela famosa parada para você olhar. Eu tenho um livro aqui da Susan Kay, que é Agilidade Emocional. Léo, é aquela parada entre a minha ação e a minha reação. Entre a minha ação e minha reação, tem alguns milésimos de segundo para você pensar e fazer diferente. E eu chamo isso, e olha só onde eu quero encaixar. Vou até pegar aqui, olha só onde eu quero encaixar isso, que faz muito sentido com a espiritualidade, muito sentido. Né? Eu sempre digo o seguinte, aprenda a respirar. Quando você aprende a respirar, você fala melhor, você pensa mais, você tem uma voz mais pousada, mais impostada, você tem muito mais tranquilidade, você mais administra oportunidade. mais oportunidade. Se você pegar a palavra espiritual, vamos pegar agora a palavra espiritual dentro desse contexto. Ela vem do latim spiritualis, a palavra espiritual. E ela quer dizer, de acordo com o dicionário do Waze, próprio à respiração. Então a espiritualidade, esse sopro, que é próprio à respiração, né? Quer dizer, e aí tem toda uma história do sopro, né? Que dá vida para a gente, a própria palavra que dá vida. Né? Então eu não tenho como parar na inteligência emocional. Eu não posso parar na inteligência emocional. Eu não posso parar nos livros da Susan David, que eu adoro, que é PhD. Não posso parar no Daniel Goleman, não posso parar no Steve Covey. Não dá para parar nos homens. Maravilha. Eu tenho que ir nesse sopro, entendeu? Que é isso que você está falando nas suas experiências, esses insights, que eu ainda estou vivendo, viu? Eu volto sempre a dizer, né? Eu ainda estou sentindo esse poder, né? Então, Léo, maravilhoso. Maravilhoso. Gostei do que você falou. Já anotar. Olha isso. O sopro. O sopro, né? E aí eu quero te fazer essa pergunta, Léo. Eu vejo isso, eu te acompanho no Facebook e vejo ali a tua... No cotidiano, você sempre tem uma palavra positiva, uma palavra de fé, uma palavra inspiradora. Como é que surgiu isso? Por que surgiu isso? Conta pra gente. É porque muitas vezes tem muita gente aí que precisa de um encorajamento também, sabe, Léo? Fala um pouquinho para mim como é que surge isso. Olha, essa experiência com o Espírito, né? O Espírito de Deus, você buscar ser espiritual e ganhar essas qualidades, não por você, não porque você tem isso, a nossa natureza, ela realmente ela tem grande dificuldade de ser justo, né? De ser alguém que considera todas as nuances daquele grupo e consegue contemplar. Nós temos limitações. Mas o Espírito de Deus nos dá essa condição, que é a condição que a inteligência espiritual ela concebe ali como habilidade. Então, essa palavra ela é uma vontade muito grande de dizer o que eu tô vivendo, entendeu? De falar da graça mesmo, das pessoas entenderem que elas não precisam pagar o preço que estão pagando. Elas não precisam estar escondidas, muitas vezes, dentro do problema ou com vergonha. Sabe? Porque muitas vezes acontecem coisas que ou lá atrás eu errei, eu já errei tantas vezes. Ou seja, que ela é livre se ela quiser acessar essa graça. Então eu estou falando da minha fé também, né? E isso tudo que eu estou falando, isso está nas cartas de Paulo. O Paulo, quando você pega a partir a nova aliança, né? Antiga aliança, Antigo Testamento, e Nova Aliança, Novo Testamento. Então, a Nova Aliança ela se dá quando Jesus morre. Está estabelecida uma aliança. Essa aliança ela mudou tudo. Eu não tenho que fazer barganha com Deus. Eu não tenho que fazer um esforço tremendo, porque Ele sabe da minha limitação. E eu não tenho que ser santo. Eu tenho que buscar essa sintonia. E aí eu vou gradativamente ganhando essa competência, essa capacidade, né?
de você falar com ele e ele falar com você. E você acessar essa graça. Aí, evidentemente, me permita ler aqui um texto rapidamente, do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, diz assim, ó, fruto do Espírito, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança. Ou seja, as coisas realmente que são propostas lá pelo estudo da Dana Zohar são exatamente o que está aqui proposto na carta de Paulo à igreja da Galácia. Ou seja, eu convido as pessoas a darem uma passeada nesses textos, porque Paulo, quando ele fala com as pessoas, ele podia estar nessa live aqui contigo. Ele ia falar assim, ele ia falar assim, Mário, isso, Mário, exatamente, cara, deixa eu te falar. Outro dia eu estava com o pessoal e eu falei assim, pô, você pega a carta de Romanos, no capítulo 12, é um clássico, versículo 1 e 2, o primeiro diz assim, olha como é que ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, né, pelo amor de Deus, o que ele fala? Gente, pelo amor de Deus, presta atenção, se coloca em posição, busca isso aqui, ele fala desse jeito, né? Oferece teu corpo em sacrifício santo e agradável a Deus. E esse é o teu culto racional. Não tem nada de uma luz, não. É você que escolhe. Primeiro, ó, é o homem natural, depois que vem o espiritual. Então é uma escolha Bacana. Lúcida, entendeu? Essa conversa aqui é para fornecer essas informações. Esquece a religião. Não estou dizendo que a religião é de todo ruim, tem gente fazendo bons trabalhos, é religioso, problema nenhum. O problema é o excesso disso, aquilo que acaba magoando as pessoas, que acaba punindo as pessoas ou manipulando as pessoas. Bem rapidinho, só para citar os princípios da Dana Zohar, né? Primeiro, tenha pensamentos positivos. Então, a Dana Zohar, depois que fez o estudo, um profundo estudo, ela vem com os princípios do QS, da inteligência espiritual, e esses princípios, sendo vivenciados, nos elevam a essa espiritualidade que você está falando, né? É a prática, né? Do tenha pensamentos positivos, descubra quem você é. Não é à toa, né, Léo, que está aí por todo lado. E eu fico assim, às vezes, abismado de ver o quanto a gente está disponível à busca do autoconhecimento. Você tem vários profissionais te oferecendo isso. Você tem vários profissionais dizendo assim, eu te ajudo na busca do autoconhecimento. Porque não dá para fazer essa trajetória sozinha também. Muitas vezes o autoconhecimento ele precisa do outro para que a gente possa, né, começar a se olhar de uma maneira que realmente sozinho eu não consigo. Por isso, então, a Dana Zohar fala do autoconhecimento, desse pensamento positivo, de ter humildade. Né? Humildade justamente no que você falou, para a gente entender que, amigo, eu sou limitado. Então, eu tenho que partir dessa minha limitação e eu tenho que realmente me entregar de uma maneira diferente a tudo que acontece. Né? Ela também fala, viva a compaixão. Essa história da gente estar pensando muito em si mesmo, né? Um pensamento egocêntrico, egoísta, e eu não penso no outro. Aí não dá para falar de trabalho de equipe, não dá para falar de desenvolvimento de grupo, se a gente não romper com esse paradigma. Né? Não sei se aconteceu isso contigo. Na época, logo quando eu iniciei a trabalhar no Sebrae, que foi minha primeira casa, eu via muita gente antes de entrar no trabalho, batia o pé na porta e se benzia, né? Eu falava, opa, batia o pé na porta e se benzia. Porra, eu demorava a entender aquilo, pô. Mas eu entendi que era um tipo de proteção, porra, sabe? Mais do que espiritualidade, me proteja que eu vou entrar na arena, porra, sabe? Eu comecei a entender que não era uma vivência da espiritualidade, mas era um tipo de proteção. Aí eu falei, Léo, é possível, para fechar, eu queria fechar isso, e talvez te convidar para uma outra, te agradecer pela verdade, né? Pelo tempo que nós estamos juntos, sempre conversando, sempre dialogando, né? Sempre trabalhando as nossas dores, as nossas dificuldades. Quando você tem uma dor, a gente troca assuntos que muitas vezes não se troca nas lives e tal. Verdade. Por isso que eu vou te fazer essa pergunta. É possível viver essa espiritualidade no isolamento, sozinho?
Não, nem Paulo, quando esteve preso. Se você pegar as cartas mais magníficas de Paulo, ele estava preso. Vou mandar um beijo aqui para o Tiago Araújo, que é meu irmão, e para Fala, Marcelo. Tiago. Tiago, grande, grande profissional. Admiro muito o Tiago Tiago, viu? trabalha nessa mesma vibe. Então, não, cara. Quando, aí assim, João sai do deserto e vem para a cidade e começa a dizer, gente, vamos se arrepender porque é chegado o reino de Deus. E quando Jesus começa a pregar, ele fala assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O que significa isso? Quem vai reinar no teu coração? É esse espiritual que vai te fazer uma pessoa mais consistente e produtiva para todos, não só para ti, mas ele fala, ama o teu irmão, não é? Como a ti mesmo, né? Ele traz ele tira as outras leis e coloca essa, estabelece essa. Então, o evangelho, ou esse amor, ele é para ser vivido em grupo, né? E a palavra, inclusive, fala, congrega-te. Eu não estou falando de 4 paredes, eu estou falando de pessoas conversando, igual nós aqui. Isso aqui é uma congregação. Eu chamo de arranjo de Deus. O Senhor resolveu fazer esse arranjo hoje, comigo, com você, com essas pessoas que estão aqui. E aqui a graça dele está funcionando nos corações e nas mentes, porque ele tem poder e porque nós pedimos isso. Então, isso tem que ser feito. Essa coisa do bater o pé para entrar no trabalho como se fosse uma arena, para mim é 2 coisas, tá? Primeiro, tá declarando que lá dentro tá ruim pra caramba, né? E outra coisa que eu vou dizer que pode chocar muita gente aqui. Essa pessoa não tem fé. Não tem fé. Porque se ela conhece esse espiritual, essa graça, ela tem a convicção de que está tudo bem lá. Porque ela vai levar a graça, ela que tem que trazer essa construção, né? E não ficar na dúvida. Quando eu bato o pé e fico, eu tô na dúvida. E, Léo, quando acaba o Mas eu planejamento, entendo, tá? Eu entendo. quando acaba o planejamento, começa a fé ou começa o monitoramento? Rapaz, é muito sério isso, né? Tá falando só coisa difícil do planejamento. Cara, você que está à frente do processo, você sabe muito bem disso, nós temos que ter uma tenacidade muito grande, né? Uma liderança muito grande, uma presença forte. Nós temos que ter poder, nós temos que ser poderosos. O mais engraçado é isso, que o espiritual te dá poder e você reconhece que não é teu, que vem através do Espírito Santo. Então, ele te dá a capacidade para gerir esse grupo. E aí você sabe que tem que monitorar ali em cima, né? Porque na hora de fazer é que vai precisar da tal da fé. Construir, todo mundo constrói legal e tal, você consegue trazer o grupo. Quando tem as discussões é muito legal, porque você sabe que é a verdade do grupo. Mas na hora de fazer, realmente é um outro desafio. Tem que ter fé. Né? Bacana. Só terminar assim, vou te convidar, vamos fazer eu quero propor para umas empresas aí algumas palestras sobre inteligência espiritual e eu quero muito contar contigo do meu lado para a gente fazer isso junto, viu? Fazer sentido. Vai ser maravilhoso. Deixa eu ler um negócio rápido aqui que eu separei. Por favor, palavra final é sua, meu mestre. Palavra final é sua. Então nós temos aqui, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque ele parece loucura, que a gente falou aqui o tempo todo. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, não pela visão lógica ou intelectual. Mas é o espiritual que discerne bem tudo. E de tudo, de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém. Mas nós temos a mente de Cristo. Olha só isso, você ter a mente de Cristo que venceu a morte. Que tal? É pouca coisa? Muita coisa. Não, é algo que a gente tem que ler, reler, colocar na nossa frente, colocar como nosso guia. E é isso que a gente... E essa inteligência espiritual, muito obrigado, porque pessoas como você, e eu volto a falar, eu admiro muito, porque você está ali todo dia na rede falando disso, expondo a sua palavra, sabe, colocando essa palavra e rompendo algumas barreiras, rompendo alguns preconceitos, porque existe sim. Existe um consultor sênior, sabe, a imagem do consultor é assim, a imagem do consultor... Balela isso, balela. Né? Isso
eu acredito que o trabalho da Dona Zohar, e você muito habilidosamente foi dando destaque aí ao trabalho dela e mostrando que o trabalho dela está assentado em si na Bíblia, na palavra de Deus, né? Na palavra dos profetas, nessa palavra sábia que está nas nossas mãos. Cabe a gente, com humildade, agora acessar e ter realmente essa capacidade e essa humildade para entender. Obrigado, viu, Léo? Obrigado por tudo, tá? Eu que E a gente agradeço. vai ter outro convite, se Deus quiser. Eu que agradeço. Estou muito feliz. Deus abençoe a todos, a você, sua Amém. casa. Obrigado, gente. Obrigado aí pela participação, pessoal. Tá? A gente volta num outro momento. Abraço, meu mestre. Abração, cara.